Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para a primeira live pós-jogo em que nós tivemos uma derrota do Barcelona em todo esse ano de 2025. Para nossa sorte, ou por competência dos comandados de Hansi Flick que meteram 4-0 na ida, mesmo a gente tendo que analisar uma derrota, ao mesmo tempo a gente está analisando uma classificação, né? Eu acredito que machuca o ego do treinador. Hansi Flick odeia perder, odeia. Eu também odeio perder, mas ele muito mais do que eu. Machuca um pouco o ego dele. Ele só tinha 2 derrotas em toda a sua carreira treinando em Champions League, agora tem 3. Ele deve estar com ódio disso. Ele estava invicto em 2025, ele queria manter essa invencibilidade. Ele estava se aproximando de um recorde de invencibilidade, partidas consecutivas na história do Barça. Agora ele vai ter que recomeçar essa contagem. Eu tenho certeza que ele não vai dormir bem, não. Ele vai dormir irritado. E eu acredito que uma conversa muito séria foi tida entre o treinador, a comissão técnica como um todo e os jogadores. Mas, dito tudo isso, o Barcelona ter jogado mal e perdido para o Dortmund é parágrafo, não pode ser manchete. Tu sabe qual é a manchete? A manchete é Barcelona de volta às semifinais da Liga dos Campeões. A gente tem que analisar os equívocos cometidos. Provavelmente, tenho absoluta certeza que o Flick vai analisar isso das portas para dentro também. Mas isso tudo é parágrafo. Tu sabe qual é a manchete? O Barcelona de volta às semifinais da Liga dos Campeões. A gente não pode esquecer disso, beleza? A gente não pode deixar o resultado do jogo nos fazer esquecer qual foi o resultado do confronto. No final das contas, 5-3, mesmo que o Barcelona tomasse mais um gol, ainda estava classificado. Então no fundo a gente nunca esteve perto da eliminação quando a gente fala de resultado. Isso daí é importante da gente sempre lembrar. Isso é algo importante da gente lembrar para não deixar o pessimismo que marcou a torcida do Barcelona durante tanto tempo nesses últimos anos, na maior parte do tempo de maneira justa, para não deixar o pessimismo que tomou conta da torcida do Barcelona nos últimos anos, na maior parte desse tempo de maneira justa, voltar a aflorar. Barcelona continua sendo, apesar da derrota de hoje, o melhor time da temporada, o time que apresenta o melhor futebol, o time que jogou melhor essa Liga dos Campeões e continua sendo o favorito para o título, embora tenha ficado provado hoje que esse favoritismo na teoria não significa nada se os jogadores não forem lá e praticarem ele dentro de campo. Beleza? Bacana! Feita aí a nossa introdução, fizemos a nossa introdução. Eu acredito que a gente precisa fazer 2 análises, uma análise individual e uma análise coletiva. Vou começar pela análise coletiva, depois a gente vai interagir um pouco melhor, né? Vou ler os comentários de vocês, as perguntas que vocês mandam aí na caixinha. A gente vai interagir bastante, mas antes da gente ir para esse momento da interação, a gente tem que fazer uma análise. E a primeira delas é a análise coletiva. Coletivamente, eu senti o Barcelona entrar em campo pensando muito na vantagem que foi construída na ida e esquecendo de jogar a partida da volta. Eu não sei se foi um pedido do Hansi Flick, eu não sei se foi ordem do Hansi Flick ou se os jogadores dentro de campo não conseguiram se desvencilhar mentalmente daquele 4-0, mas o fato é que o Barcelona joga o primeiro tempo inteiro muito mal, desconectado. Os jogadores estavam desconectados da partida. O Rafinha teve 2 oportunidades em que ele errou a condução da bola. Ele domina a bola, é para conduzir, ele se complica, pelo amor de Deus, uma clara demonstração de desconcentração. E eu tô pegando o Rafinha como exemplo, mas não foi só ele. O time como um todo deu essa cara na primeira etapa. E no segundo tempo a gente volta com a mesma postura. Inclusive, até tomar o 2-0, que foi logo no começo do segundo tempo, Barcelona não jogou futebol. E olha que interessante, pra gente perceber que não foi um dia ruim, foi um dia desconectado, desconcentrado. Quando toma o 2-0, antes mesmo do Pedri entrar,
o Barcelona volta a ocupar o campo de ataque, recuperar a bola no campo ofensivo, construir jogadas perigosas e diminuir para 2-1. E quando diminui para 2-1, volta a jogar completamente desconectado. Então, eu fiz esse alerta antes da partida, de que o Barcelona só não poderia cometer o erro de entrar em campo achando que o jogo estava resolvido. O único erro que o Barcelona não poderia cometer era entrar em campo achando que a partida estava resolvida. Podia até mexer em algumas peças para preservar a energia de jogadores desgastados, mas quem entrasse tinha que entrar 100% focado e a gente dificilmente seria eliminado. Para mim, a eliminação foi concretizada na ida. Eu falei isso de lá para cá. E acho que acertei, né? Porque a gente teve a pior noite do Barcelona na temporada e mesmo assim não foi eliminado. Então acho que tá confirmado que realmente aquele 4-0 matou o confronto, né? Porque se a gente jogou tão mal durante tanto tempo e mesmo assim não foi eliminado, é porque a gente matou na ida. Se dependesse de alguma coisa da volta, a gente não tinha passado, né? E depois que diminui para 2-1, vem aquele sentimento de realmente matou, morreu, precisa mais a gente se preocupar, e o time volta a jogar muito mal. Parar de construir, parar de roubar a bola no campo ofensivo. Entre o gol e a entrada do Pedri passam em 5 minutos, né? Entre o gol e a entrada do Pedri são 5 minutos. E nesses 5 minutos, a gente, depois do gol e antes do Pedri entrar, a gente voltou a ser o que foi no primeiro tempo. Aí o Pedri entra com uma postura diferente. O Pedri, pela qualidade que tem, pelo tempo de bola, pela inteligência, ele consegue colocar o jogo embaixo do braço por uns 10 a 15 minutos. E aí vem a falha do Araújo, que devolve emoção ao jogo. O jogo tava morto, tá? Barcelona diminui para 2-1, o Pedri entra, é tic-tac, é toque de bola. O Barcelona mais vivenciando o campo ofensivo do que defensivo, como a gente se acostumou a ver o time jogar. E aí vem a falha do Araújo, né? A gente, assim, vamos achar que eu estou perseguindo o Araújo, mas a realidade é que nos últimos jogos, quando a gente vai analisar falhas individuais que viraram gol, é sempre ele o protagonista. Eu não estou fazendo de propósito, até porque eu gosto do Araújo como jogador, mas a realidade é que ele não está conseguindo se encontrar nesse novo Barcelona, nesse Barcelona de muita inteligência, muita intensidade, nesse Barcelona de muita inteligência, de saída qualificada de baixo, esse Barcelona que expõe um pouco os seus zagueiros. Os zagueiros precisam do 1 contra 1 prevalecer. E o que é engraçado é que nesses momentos mais extremos, em que a gente precisa que ele saia correndo, dê um carrinho e não permita o adversário fazer o gol, ele está sobressaindo. Mas nos momentos de maior sutileza, toque de bola na saída, o passe qualificado na saída, ou por exemplo esse corte de hoje, que não é um corte simples, mas para um zagueiro do Barcelona tem que ser. Se a gente está jogando uma pelada e vem um cruzamento daquele, eu entendo o meu cunhado, o tio da minha esposa, o meu primo, eu entendo ele errar aquele corte. O Araújo não. Um jogador do Barcelona não pode errar aquele corte. E quantas vezes ao longo da temporada a gente já não viu essa mesma jogada e o Íñigo Martínez botar essa bola na arquibancada? Ele joga para lateral. Eu tô falando de um lance que se repete diversas vezes dentro de uma partida e que o zagueiro tem que ter a capacidade de tirar essa bola da zona de perigo. O Araújo não só não consegue tirar da zona de perigo, como ele dá o gol pro Guerci. Cara, não tem como, infelizmente, né? E aí a gente já aproveita para entrar nas análises individuais. Vou repetir, porque eu acho interessante. Não gostaria de estar, mais uma vez, fazendo um vídeo para analisar um erro crucial do Araújo, mas a realidade é que a falha dele naquele terceiro gol do Borussia recoloca o jogo, devolve emoção ao jogo. Porque depois que o Barcelona diminui para 2-1, o Pedri entra, a gente consegue ter uns 10 a 15 minutos de controle, aí vem a falha do Araújo e a gente volta o pandemônio que foi o primeiro tempo e que foi o final do segundo tempo. É um lance que, se o meu cunhado erra
jogando uma pelada no fim de semana, totalmente compreensível, porque o zagueiro precisa, ele vem correndo de frente pro gol, ele tem que ajeitar o corpo e ele tem que despachar a bola para lateral. Não é um movimento simples, mas é um movimento que você espera que seja simples para um jogador do Barcelona. Não é um movimento fácil, mas é um movimento que tem que ser fácil para um zagueiro do Barcelona. E pro Araújo pareceu ser muito difícil. Quantas vezes ao longo da temporada a gente já não viu um lance exatamente igual a esse terminar na lateral? O Íñigo Martínez se posiciona, ajeita o corpo e despacha essa bola para a arquibancada. É o que o zagueiro tem que fazer. O Araújo não só não consegue fazer essa bola sair da zona de perigo, como ele dá um presente pro Guirassy, que na ida perdeu um gol feito, mas que hoje toda oportunidade que teve ele guardou. Então, não sei se é um elemento técnico, porque o Araújo é um zagueiro muito físico, mas tecnicamente a gente sabe que ele é um pouco limitado, ou se foi uma questão mental do Araújo sentir a pressão de um grande momento. De uma forma ou de outra, eu não gostaria, e não é uma perseguição ao jogador, é porque nós estamos num momento da temporada que exige essa medida. Mas eu não gostaria que ele voltasse a aparecer nesse mata-mata de Liga dos Campeões. E não é um ataque à pessoa do Araújo, eu não tenho raiva do Araújo enquanto pessoa, mas a realidade é que nos momentos cruciais ele costuma deixar a desejar. E talvez uma temporada que tem tudo para ser mágica acabe em um lance infeliz do Araújo. Não gostaria de ver isso acontecer, tá? Nos jogos menores, Campeonato Espanhol, Celta de Vigo, estamos ganhando de 2-0 do Celta de Vigo, tem que segurar aqui 20 minutos, bota o Araújo. Temos que rodar o elenco para jogar contra o Valladolid, pô, bota o Araújo. Temos que pensar, o Íñigo Martínez está desgastado, vai ter que ser poupado e a gente vai enfrentar o Villarreal, bota o Araújo. Vai ser um jogo de maior exigência, mas ele se garante. Agora na Champions não dá mais, infelizmente. Tudo bem? Uma outra análise individual que a gente tem que fazer é do Gerard Martin, né? O Gerard Martin fez um jogo bom. O Gerard Martin fez um jogo consistente. Ah, mas ele não teve a mesma qualidade do Baldé para levar o time para o ataque. Mas aí você vai contar nos dedos de uma mão quais são os laterais no planeta que conseguem oferecer ofensivamente o que o Baldé oferece. E é arriscado você chegar à conclusão que não tem nenhum. Beleza? Então, a gente não pode exigir que o Gerard Martin seja esse cara do apoio constante, da jogada de linha de fundo e do desequilíbrio no ataque. O Gerard Martin vai ser o cara do feijão com arroz, que vai nos dar segurança defensiva e que quando a bola chegar no pé dele, ele vai conseguir dar continuidade. Ele fez isso o jogo todo. A bola chegava no pé dele, ele erguia a cabeça e dava continuidade. Chegava no pé dele, erguia a cabeça, fechava o passe, ele dá o corte pro meio e depois dá a continuidade. Nenhuma jogada genial, mas o feijão com arroz ele fez bem. O único lance em que ele foi batido foi aquele lance do terceiro gol do Dortmund, que ele é driblado, mas eu acho que ele até vai bem na sequência do drible, porque ele consegue empurrar o atacante para a linha de fundo para fazer um cruzamento desequilibrado. Não à toa o cruzamento vai no pé do Araújo. E aí entra o que a gente já discutiu mais cedo, o Araújo acaba falhando no despeje, como a gente chama na Espanha, ele acaba falhando no corte, e o resultado é que a bola sobra no pé do Guirassy, né? Então, a gente não tem outra opção, e ao mesmo tempo não dá pra gente atribuir o desempenho ruim ao Gerard Martin. Se a gente for falar, não, hoje nós jogamos mal, sabe por quê? Porra, o Gerard Martin, caramba, tudo que não funcionou coletivamente da equipe foi porque o Gerard Martin estava na lateral esquerda. Eu acho que é atacar o elo mais fraco. É uma mistura de a opinião inicial a respeito dele é negativa. Então, assim como aconteceu com o Rafinha, que nos primeiros 5 jogos estava jogando muito bem, mas a galera continuava insistindo que ele era ruim. Vocês pensam que eu já esqueci, mas eu não esqueço não. Que muita gente queria Luiz Dias, Chiesa, Takefusa Kubo, Mitoma.
pediram esses nomes aí de jogadores meiotão, jogadores nota 6,5 no máximo, no lugar do Rafinha. E mesmo quando o Rafinha começou a jogar bem, ainda resistiam à ideia de que ele era um grande jogador. Então a opinião primária, cara, para ela mudar é muito difícil. É muito mais difícil você fazer uma opinião mudar do que você fazer uma opinião nascer, né? É muito difícil. Então eu acredito que vai ter muito disso. Toda vez que o Barcelona não fizer um jogo bom e o Gerard Martin estiver em campo, vamos falar dele. Mas a realidade é que, como analista, eu não posso fazer isso. Hoje o Gerard Martin não tem impacto nenhum no momento negativo do Barcelona. Não teve impacto nenhum. O Gerard Martin, ele fez o feijão com arroz dele e conseguimos uma classificação onde ele não foi decisivo nem atacando e nem nos prejudicou de maneira significativa defendendo, né? Aí, porra, isso daqui, velho, isso daqui era certeza. Eu tenho, vocês sabem que a gente tem aqui o conteúdo premium. Você paga uma mensalidade e tem acesso a conteúdo exclusivo. E eu vinha falando já há algum tempo, galera, pô, finalmente, né, a torcida do Barcelona tá um pouco mais otimista, parou de criticar tanto assim os jogadores, tá gostando um pouco mais da equipe e tudo mais. E eu fiz o alerta lá no grupo do conteúdo exclusivo, que a galera tava discutindo o quanto a torcida tava mais otimista. Eu falei, irmão, tá otimista porque tá ganhando. Primeiro tropeço, seja empate ou derrota, pode aguardar. Já vão falar que o time não tem elenco, que o Rafinha é meiote, que tem que vender o Ferran Torres, que o Lewandowski tá velho, que o Yamal é muito novo. Pode esperar. E eu tô percebendo que isso já está acontecendo. A gente classificou. A gente está classificado para a semifinal, mas já começou. Tem que contratar 5 jogadores. Um ponto, um centroavante, um lateral direito, um lateral esquerdo. Tem que contratar um zagueiro. Tem que... Pelo amor de Deus, é uma derrota só. Calma. Eu já tô tão acostumado com essa resposta a qualquer tropeço. E eu tô acostumado porque tudo que estão falando agora, falaram quando a gente tropeçou contra o Osasuna. Aquela derrota pro Osasuna, tudo que estão falando agora, falaram lá. E aí depois o time ganhou, goleou o Bayern de Munique, goleou o Real Madrid, goleou o Sevilha, encaixou ali 6 ou 7 vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, e aí a galera se cala. Aí a gente perdeu para a Real Sociedade, voltou. Não, mas tem que comprar o Nico Williams, tem que trazer o Rafael Leão, Lewandowski tá velho, aí ninguém presta mais, né? Ninguém presta mais. Então, você tem liberdade. Você quer olhar para esse jogo e achar que ele é o retrato da temporada? Você quer olhar para esse jogo? Não, isso daí é o Barcelona. Nós temos que contratar jogadores, porque senão isso daí vai se repetir constantemente. Tudo bem. Você tem essa opção. Eu discordo. E não pense que descer o cacete no time, no melhor estilo Mauro César Pereira, é sinal de uma capacidade mais elevada de análise esportiva. Porque simplesmente falar que tá tudo errado o tempo todo, qualquer um consegue. Vamos olhar para a partida de maneira mais fria. Vamos lembrar que o time entra desligado, e isso sim a gente já criticou aqui, mas entra desligado porque meteu 4-0. Esse elenco que não tem ponta, que o Lewandowski tá velho, que esse elenco aí que toda essa análise que vocês estão fazendo, 6 dias atrás meteu 4-0 nessa mesma equipe. 4 nessa mesma equipe aí. Então, sim, eu não entro nessa. Quem quiser entrar, fica à vontade, eu não entro nessa. Tá bom? Eu não entro nessa discussão mais agressiva. Eu não entro mais nessa discussão agressiva de analisar que tá tudo uma merda e a gente vai destruir o que foi construído até aqui na temporada. Até porque estamos classificados. Tudo bem? Então, vocês vão conseguir encontrar na internet quem produza esse conteúdo. Vocês vão conseguir encontrar na internet quem produza esse conteúdo, que vai falar que o Rafinha não é tudo isso, que o Lewandowski tá velho, que nós vamos perder, que o time é... Você vai encontrar. Tem um monte de gente que fala desse tipo aí.
Tem um monte de gente que faz esse tipo de conteúdo, mas aqui não. Aqui a gente faz um conteúdo mais, tranquilo, frio, uma análise um pouco mais criteriosa, né? Então, meus amigos, eu tô vendo que o cara de cachorro tá tocando terror aí. O cara de cachorro tá... Olha a marra que o cara de cachorro acaba de meter. Toda live eu tô aqui. Você é a primeira vez que aparece. Eu nunca nem te vi. Olha a marra do cara de cachorro. Cara de cachorro tá desumilde. Cara de cachorro perdeu a humildade. Onde está o cara de cachorro raiz, que só se manifestava para dizer que o time ia perder e em nenhum momento tratava ninguém com arrogância? O cara de cachorro está desumilde, não é isso? Galera, lembrem, vocês pensam que é brincadeira, mas não é. O cara de cachorro é uma sátira ao pessimismo da torcida do Barcelona. As opiniões que ele emite não são opiniões sinceras. Ele tá falando de maneira irônica para te provocar, ao mesmo tempo que ele satiriza a maneira que a torcida do Barcelona se deixou levar por um pessimismo constante. Então, antes de todo o jogo e depois de todo o jogo, ele vem aqui para falar que o time é uma merda. Tudo bem? Então você tem que entender qual é a proposta do cara de cachorro. A proposta do cara de cachorro é satirizar o pessimismo da torcida. Ele é a personificação ou a cachorrização, já que é o cara de cachorro, de tudo de negativo e de pessimista que a torcida do Barcelona solta nas redes sociais. As opiniões mais absurdas o Dogface vai trazer pra gente. E você vai se irritar. Mas não é. É só você olhar. Você vai perceber, depois de conviver com ele 2 ou 3 lives, que ele tá simplesmente ironizando, ele tá simplesmente satirizando, né? Dito isso, meus amigos, eu acho que a gente pode ir para a caixinha de perguntas e respostas, que tá bem aqui embaixo. Para quem não sabe, eu interajo com os comentários, mas eu dou prioridade para as perguntas que são feitas na caixinha. Bem aqui tem um ícone, um balãozinho com um ponto de interrogação no meio, e dentro desse balãozinho com ponto de interrogação no meio, você pode abrir e mandar sua pergunta. Essa pergunta vai ficar salva aí na caixinha, eu vou poder ler. Se você mandar nos comentários, a galera vai mandando mensagem, vai sumir, eu não vou te responder. Aqui na caixinha, a chance de ser respondido é maior. E sempre lembrando, não dá para responder todo mundo, é muita pergunta. Mas tem um momento na semana, passando moto aqui, mas tem um momento na semana em que eu respondo todo mundo. Toda terça e sexta-feira tem live exclusiva para os assinantes do Clube do Blaugrana. Você paga R$10 por mês e você tem acesso a bastante conteúdo exclusivo. Live durante o jogo do Barça, live em jogos grandes da temporada. Por exemplo, amanhã nós vamos fazer live comentando os jogos da Champions, assistindo juntos. Mas garantia mesmo, é live durante todos os jogos do Barcelona. Tem grupo de WhatsApp, tem desconto em camisa do clube, enfim. É um monte de conteúdo exclusivo. Você paga R$10 por mês. O Matheus Peretti tá pedindo para eu flexionar o peitoral. Aí, meu amigo, você tá na live errada. Aqui não é OnlyFans, não. Tá bom? Aqui é a análise imparcial e sem clubismo. Clubismo aqui jamais. Sobre o Futebol Clube Barcelona. Aqui não é OnlyFans, não. Tá bom? Inclusive, depois eu deixo aí o link do meu OnlyFans. Tá? Mas aqui não é. Tudo bem? Aqui não. Tudo bem? A minha esposa escutou que eu falei isso. É brincadeira, amor! Bom pra gente ir embora mesmo. Quero ver se tu faz alguma coisa comigo. Quem manda nessa casa aqui sou eu. Manda nessa porra aqui sou eu. Tem que respeitar o homem da casa. Então, meus amigos, a parada é a seguinte. Os caras são enjoados. Deixa eu ir para as perguntas e respostas, então. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui a pergunta da Carol Gonçalves. ADM, eu vi uma galera metendo o pau no Gerard Martin. Lá ele.
eu não achei que ele jogou tão mal. Qual a sua opinião? Cara, eu concordo, eu acho que ele fez o feijão com arroz. Ele não foi brilhante no ataque, mas ele nem se propõe a ser. Ele conseguiu ser consistente na defesa, fez muitos desarmes, conseguiu muitas interceptações, estava sempre muito bem posicionado, e ele só foi driblado uma vez. E aí a gente já analisou que na sequência do drible sai gol do Borussia, mas é muito mais demérito do Araújo, porque quando o Martin é driblado, ele cobre o atacante para não deixar ele puxar para dentro, coloca ele na linha de fundo para o cara fazer um cruzamento desequilibrado. O cruzamento sai desequilibrado, sai ruim, o cruzamento sai no pé do Araújo, e aí o Araújo não consegue cortar, sobra no pé do atacante, 3-1. Então ali, beleza, ele foi driblado, mas pô, tu vai jogar 90 minutos, tu não vai ser driblado nenhuma vez, aí só o Van Dijk, né? Passou uma temporada inteira sem ser driblado. Ali ele fez o que dá para fazer, e se a gente for esperar atuações geniais do Martin, a gente vai se frustrar. Só que o feijão com arroz ele faz direitinho, né? A gente não vai perder e nem ganhar campeonatos por causa do Gerard Martin, porque o Gerard Martin tem limitações e sabe. Ele sabe as suas limitações, ele não tenta fazer nada além disso. A bola chega no pé dele, ele sempre dá continuidade. Levanta a cabeça, dá o passe. Levanta a cabeça, o passe está fechado, ele dá o corte para dentro e dá continuidade. Ele devolve no zagueiro, ele devolve no goleiro. Ele não inventa, entendeu? Então eu não acho. Obviamente, a presença do Baldé é importante para o Barcelona, tomara que ele volte logo. Para a Copa do Rei acho difícil, mas para a Liga dos Campeões, semifinal, ele deve estar de volta. E então, obviamente, a presença do Baldé em campo é muito importante, mas a gente não pode olhar para o desempenho ruim do Barcelona hoje e colocar nas costas do Gerard Martin. Ele não teve falhas individuais gravíssimas e é evidente que o problema foi muito mais coletivo. O Barça entrou se poupando, e quando o jogo apertou, tentou correr atrás, e aí o estádio já estava num clima totalmente desvantajoso. Beleza? A pessoa fala, pô, eu concordo e tal, só que é muito ruim a gente precisar dele. Só que assim, gente, a gente vai precisar dele 3, 4 jogos. Jogou hoje, já não fez diferença, já estamos classificados. Ele vai jogar contra o Celta, contra o Mallorca e a final contra o Real Madrid. A gente olhando o que é o Real Madrid e o que é o Barcelona. O Real Madrid tem uns 5 Gerard Martin, né? Uns 5 jogadores que a torcida não confia. A torcida não confia no Tchouaméni, não confia no Camavinga, não confia no Lucas Vázquez, não confia no Fran Garcia, não confia no Mendy, não... Ou seja, eles têm uns 5 Gerard Martin, a gente só tem um, né? Jogador que a torcida não confia. Se for por jogador que a torcida não confia, o Barcelona tá com uma vantagem brutal para essa final da Copa do Rei. Depois o Baldé já volta. Eu acho que o Baldé, a gente vai sentir muita falta dele se a gente acabar jogando uma semifinal contra a Inter de Milão. E aí me perguntam aqui, Camavinga ou Gerard Martin? Mas eu prefiro o Gerard Martin 1000 vezes. Se eu morrer, nascer de novo e tu me perguntar mais uma vez, eu vou escolher o Gerard Martin mais uma vez. O Camavinga é horrível! Horrível! Pra mim, eu falo isso há muito tempo, o Camavinga é o pior meio-campista entre todos os times de primeira prateleira do futebol atual. Horrível, 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 horrível. Não acerta nada. Aí de vez em quando ele dá um carrinho, né? Acertou um chute esse fim de semana. Primeiro gol dele em 93 jogos pela Liga, pelo Campeonato Espanhol. Primeiro gol dele. E, enfim. Então, eles têm lá, eles também têm o seu Gerard Martin. Então a gente vai para essa final com um jogador que não tá no nível do resto da equipe, mas que se você olhar para a equipe como um todo, a gente continua sendo muito favorito, né? A gente continua sendo muito favorito. Então, eu sinceramente eu não acho que a gente vai perder a final por conta do Gerard Martin. Só que a gente também não pode depender dele para ganhar. Esse é o ponto, é encontrar esse equilíbrio. A gente não pode depender do Gerard Martin para ganhar, mas a gente dificilmente vai perder porque ele cometeu algum equívoco, porque ele é um jogador que entende as suas limitações, né?
Deixa eu ver aqui. Levando em consideração o calendário pós da temporada, esse era o jogo melhor para o tropeço, se é que isso existe. E ir com força total sem se abalar para os próximos compromissos? É a pergunta da Geisiane. Cara, eu não tenho a menor dúvida de que hoje, se a gente tinha uma partida que a gente poderia perder a nossa invencibilidade, era contra o Borussia Dortmund hoje. E eu até falei isso, né? Falei lá no vídeo no YouTube, falei no vídeo aqui no Instagram. Hoje era muito difícil o Barcelona repetir o que fez na ida. Jogão, goleada, dominar o adversário, humilhar o Borussia Dortmund. Ia ser muito difícil isso acontecer, porque os caras jogavam em casa, porque eles jogavam pela honra e não jogavam mais pela classificação. E quando tu vai pegar um time que tá jogando só pela honra, é sempre muito complicado de você conseguir impor o seu jogo, porque eles jogam completamente sem pressão. Tô eliminado, agora eu vou fazer meu jogo sem pressão nenhuma. Quem sabe, se a gente tivesse ganhado a ida só por 2-0, o Barça entrava mais concentrado e o Dortmund entrava mais pressionado. Como a gente meteu 4, o Barça entrou totalmente desconectado da partida e o Dortmund entrou sem qualquer tipo de pressão. Então a gente acabou numa situação em que o Barcelona, no fundo, geriu esforços do primeiro ao último minuto, tá? Do primeiro ao último minuto, e o Barcelona geriu seus esforços. O único momento em que o Barcelona apertou um pouco foi quando saiu 2-0. Aí a gente diminui para 2-1, o Pedri entra, a gente tem ali algumas situações de recuperação de bola no campo ofensivo. 10 a 15 minutos em que a gente jogou melhor do que o Dortmund e depois o time voltou a gerir esforços, né? Então, assim, eu não consigo olhar para esse jogo e ver retrato da temporada. Eu não consigo olhar para esse time e pensar, olha aí, tá vendo? Olha aí os problemas do Barcelona aparecendo, porque a gente meteu 4 na ida. 6 dias atrás a gente ganhou com esse mesmo elenco de 4-0 desse mesmo adversário. Então eu acredito que... E eu não acho certo, porque eu falei isso pré-jogo, que isso não poderia ser feito. Eu não acho certo, mas a realidade é que o Barcelona entrou com um sentimento que já estava classificado, e isso afetou o desempenho da equipe. Tu sabe o que eu acho? Eu acho que isso vai ser positivo. Vai ser positivo para o Barcelona ter perdido esse jogo de hoje. Porque o time vai aprender que em Liga dos Campeões você não pode poupar esforços, você não pode entrar desconcentrado e você não pode entrar com o sentimento de já ganhou. A torcida pode. Depois que a gente mete 4-0 na ida, é mais do que natural, da porta do CT para fora, todo mundo falar que já está classificado. E já estava mesmo, tanto que classificou. O que não pode é se acreditar nisso da porta do CT para dentro, porque aí tu chama o adversário para sonhar, para conseguir 2-0, 3-1 e acreditar que dá para passar de fase. O Barcelona aprendeu essa lição e eu acho muito difícil que repita esse erro nas semifinais, seja quem seja o nosso adversário. Inter de Milão ou Bayern de Munique, vamos descobrir amanhã na partida de volta das quartas de final. O pênalti que o Szczęsny cometeu hoje já parece ter apagado todas as boas partidas que ele fez anteriormente, né? Não sei se por esse motivo ou simplesmente por curiosidade, mas o Jardison manda a seguinte pergunta pra gente. Ter Stegen, né? Não sei se por esse motivo ou se por pura curiosidade, não sei se por esse motivo ou se por pura curiosidade, mas o Jardison manda a seguinte pergunta pra gente. Você prefere o Ter Stegen titular em uma possível final ou o Szczęsny? E a minha resposta para a pergunta hoje é a mesma que era antes do pênalti do Szczęsny. Quem o Flick escolher fez por merecer ser o escolhido. Quem o Flick escolher fez por merecer ser escolhido. Porque quem tá ali no dia a dia, vendo os caras treinarem, acompanhando o nível físico, acompanhando o nível mental, é o Hansi Flick. O Ter Stegen não tá jogando, a gente não tem como olhar para o desempenho do Ter Stegen e comparar com o desempenho do Szczęsny.
O que a gente está vendo é o Szczęsny. Quando faz uma bela defesa, a gente só vê do Szczęsny, não vê do Ter Stegen. E quando comete um erro, só vê do Szczęsny, também não vê do Ter Stegen. Quem está lá nos bastidores é que vai conseguir escolher. Então eu tenho absoluta certeza que não importa quem ele escolha, para o grande público, se perder, foi por conta dessa escolha. E se ganhar, também foi por conta dessa escolha. E vai ter acertado. Galera vai esperar o resultado para dizer se concorda ou discorda. Eu vou concordar com quem quer que ele escolha. Porque se ele que está acompanhando os caras ali no dia a dia tem muito mais argumento, tem muito mais informações do que eu para fazer a escolha, escolher o alemão ou o polonês, quem sou eu que não estou acompanhando os treinamentos para dizer que está errado? Deixa eu ir para a próxima. Deixa eu ver aqui. ADM, você acha que o cansaço chegou agora? Jogo a cada 2 dias é desumano. Hoje eles pareciam cansados. Eu vou para outra direção. Inclusive já fiz essa análise aqui na live. Eu não acho que eles estavam cansados. Eu acho que eles estavam descansando. Justamente porque eles tinham consciência que essa reta final da temporada vai ser jogo no meio e no fim da semana, o tempo todo, até a última semana da temporada. Só na última semana não vai ter jogo no meio da semana. E eles acabaram entrando poupando energias, gerindo os seus esforços. Em um mata-mata de Liga dos Campeões, você pode acabar sendo punido. Saímos ilesos, porque nos classificamos, mas eu imagino que tanto a comissão técnica quanto os jogadores aprenderam com esse erro e não vão cometer nas semifinais. Se o Barcelona mete 5-0 na ida das... Se o Barcelona mete 5-0 na ida das semifinais, na volta vai jogar na mesma rotação que a gente se acostumou ao longo da temporada. Esse jogo de hoje não vai se repetir. E sabe por que eu acho isso? Porque hoje já aconteceu. A lição foi aprendida. Não é isso? Deixa eu ir para a próxima pergunta. Fala do calção branco. Assim, para mim tanto faz, sinceramente. Porque o calção era branco, tinha que ser de outra cor. Sinceramente, para mim isso não influencia nada na partida, né? Mas tem gente que não gosta. A minha esposa acha muito feio, não gostou da combinação da camisa com calção branco. Para mim, sinceramente, tanto vai jogar com calção amarelo. Ia combinar menos ainda, mas faz parte das cores do clube e a gente vai entrar em campo para defender as cores do clube. Para mim tá ótimo. Diga, minha esposa acabou de aparecer aqui, pessoal. Mas quem manda aqui nessa casa? Pera aí. Tá, então eu vou para a próxima pergunta, pessoal, aqui nessa live, que eu tô ao vivo. Qualquer agressão aqui vai ser descoberta pelo público, seja agressão verbal ou física. Certo? Qualquer coisa aqui eu tenho testemunho. 250. Ai! Bora lá para a próxima pergunta. Tá? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Comenta sobre como o meio-campo morre sem o Pedri. Parece que nunca jogaram futebol. Galera, eu acredito que a ausência do Pedri foi crucial pra gente ter tido um primeiro tempo tão ruim. Eu só não acho que a gente teria feito um primeiro tempo muito melhor se ele tivesse em campo, por conta daquilo que eu já falei aqui nessa mesma live. Jogadores do Barcelona entraram desconectados da partida, porque já tinham construído uma vantagem tão absurda na ida, que eles realmente acreditaram que o jogo estava finalizado, que o confronto estava acabado. Né? E aí eu repito, eu não sei se foi uma orientação do Hansi Flick, olha galera, vão lá, mas não vão correr demais, lembra que a gente tem uma sequência, acho difícil, ou se foi uma reação até inconsciente, né? Ou se foi uma reação até do subconsciente. Eles nem perceberam que eles estavam com o 4-0 muito vivo na mente. Eles nem perceberam que eles estavam pensando mais no jogo da ida do que no jogo da volta. Também acontece às vezes, tu não tá nem fazendo de propósito, tu só tá ali, ganhamos de 4-0, os caras fazem 1. Mas nós ainda estamos ganhando de 4-1, os caras fazem 2. Não, bora acordar. Agora tá 4-2, aí tu diminui. Tá 5-2. Vamos dar uma segurada. Infelizmente, isso é algo que
precisa ser evitado, mas hoje o Barcelona caiu nesse equívoco. Saímos ilesos porque nos classificamos e o mais importante de tudo, na semifinal, dificilmente eles vão repetir esse erro, tá bom? Ah, e só um detalhe, pra gente fazer justiça matemática, a gente nunca esteve perto de ser eliminado, tá? Porque pra gente ser eliminado, eles precisavam fazer mais 3 gols. E para levar a prorrogação ficou faltando 2. Eles nunca estiveram a 1 gol nem da prorrogação. Então o Barcelona nunca esteve verdadeiramente perto de ser eliminado. Embora eu acredite que nós permitimos que o jogo ficasse interessante. Eu tinha falado ontem, o que eu queria era um jogo chato. Eu queria aquele jogo que tu já começa a torcer para acabar porque não tá acontecendo nada. Para mim era a melhor situação. Mas o jogo ficou emocionante, né? Embora no fundo, cara, a gente nunca esteve perto nem da prorrogação e menos ainda da eliminação. Beleza? Vou pra próxima aqui, Já falamos sobre... Tudo que eu tô passando é porque a gente já respondeu, seja de maneira direta ou indireta. Você tentaria recuperar o Christensen pro resto da temporada? Não seria melhor do que ficar dependendo do Araújo? Cara, pelo que a gente percebeu da dificuldade do Araújo para se encaixar nesse sistema do Hansi Flick, a dificuldade que ele tem para sair jogando de baixo, o momento em que ele se sente muito pressionado quando ele está em situações que exigem mais refino, quando é uma jogada de força, de velocidade, de impulsão, fisicamente ele é um monstro. Mas as jogadas que exigem um pouco mais de inteligência e refino, ele costuma se equivocar. Cara, não tem como a gente não pensar, e a gente já falou isso mais cedo na live, que não seria interessante voltar a utilizar o Araújo em um jogo crucial. O melhor para o Barcelona seria a recuperação do Christensen, que é o inverso do Araújo. Ele não é um cara muito físico, mas ele é muito inteligente, muito técnico. Ou então até voltar a fazer o que o Flick vinha fazendo antes da lesão do Cazador, que é contar com o Eric Garcia como opção para a zaga, né? Depois da lesão do Cazador, o Eric Garcia virou opção para o meio campo, o Araújo ganhou um pouco mais de espaço na zaga. Mas lembrem, até a lesão do Cazador, o Eric Garcia vinha tendo mais oportunidades na zaga do que o próprio Araújo. Eu acredito que esse planejamento vai ser repensado. A atuação do Araújo hoje chamou atenção negativamente e desde que ele se recuperou de lesão, não é a primeira vez. A gente vem numa sequência muito complicada, aonde o Araújo tem momentos elogiáveis, mas uma partida elogiável é difícil a gente conseguir lembrar de alguma, né? Vou para a próxima pergunta. Cara, que é uma pergunta interessante. O Gavi ainda não achou o seu melhor nível nessa temporada, né? Pergunta do Mário Davi. O Gavi ainda não achou o seu melhor nível nessa temporada. O que falta para ele encontrar a sua função no time? Eu acho que depois de um jogo como esse, em que o time foi muito mal a nível coletivo, e boa parte dessa baixa de desempenho foi por conta do excesso de confiança, por conta do 4-0 que foi construído, é um pouco de oportunismo da minha parte se eu começar a falar que o Gavi não tá bem na temporada. Ele fez um bom jogo contra o Betis, apesar de a gente não ter conseguido a vitória, mas não tem como negar que aquele Gavi que a gente se acostumou, que era decisivo, que a sua intensidade somado à sua técnica, porque ele não é só esforçado, ele também é muito bom jogador, fazia com que os jogos fossem desequilibrados a nosso favor, ele ainda não apareceu com constância. Mas aí, cara, isso tem muito a ver com o tempo que ele passou parado e também com o fato de que agora a gente está jogando num sistema que é um pouco diferente do que ele se acostumou, né? O Gavi é muito novo para a gente considerar que a carreira dele ficou para trás, né? O Gavi é muito novo para a gente considerar que ele não vai se adaptar a essa realidade de jogo do Hansi Flick. Sem dúvida alguma ele está tendo dificuldade até agora, mas eu teria paciência, porque ele é um jogadoraço,
e jovem demais pra gente chegar a conclusões definitivas, né? A galera manda aqui, ó. O Lucas manda aqui, Lucas 7 manda aqui pra mim. Esse jogo, você sentiu que o Baldé e o Iñigo Martínez fizeram muita falta? Falta, a gente sempre soube que o Baldé ia fazer. Mas não foi por conta da ausência do Baldé que o time foi assim tão mal. Eu acredito, já falamos isso na live aqui várias vezes, mas vou repetir, que a equipe entrou pensando muito mais no resultado que tinha construído na ida do que no jogo que estava acontecendo na volta. Acho errado, não defendo, mas é isso que explica a baixa de desempenho do Barcelona, desconcentrações assim toscas que aconteceram ao longo da partida em todos os setores do campo, inclusive de jogadores que vinham arrebentando nos últimos meses, Rafinha, De Jong, talvez quem se salva seja o Cubarsí jogou no nível dele de sempre, né? Mas não dá pra dizer que foi o Baldé. A ausência do Baldé não fez muita diferença. Quem eu acho que fez toda a diferença por não estar em campo foi o Iñigo Martínez, porque o Iñigo Martínez, ele é o cara que nos sobe de patamar na saída de bola, no posicionamento defensivo, porque é ele que comanda a linha de impedimento. Não é meme, pessoal. O Iñigo Martínez é o cara que mais fala na defesa do Barcelona, e quando ele fala, todo mundo obedece. Ele é o líder dessa defesa, e ele também sobe o patamar da equipe no aspecto mental. Mentalmente, a presença do Iñigo Martínez faz toda a diferença para o Barcelona, para o time manter a concentração, para as grandes estrelas da equipe ficarem incomodadas com os próprios erros. Às vezes tu é uma grande estrela, tu erra, tanto faz, eu sou o Lewandowski, tanto faz, eu sou o Lamine Yamal. O Iñigo Martínez não passa pano para ninguém, escroteia com todo mundo, não importa se é o Gerard Martin ou o Lamine Yamal, se errar, ele vai escrotear, e isso faz falta numa partida como essa, em que, para mim, o principal equívoco foi de concentração. Os erros que o Barcelona cometeu foram erros por falta de concentração, muito mais do que pela ausência do Baldé, do que porque o Pedro entrou no segundo tempo. Eu acho que se o time entra concentrado, mesmo poupando alguns jogadores, a gente poderia até não ganhar a partida, mas a gente não faria um jogo assim tão tenebroso, porque nós já tivemos momentos na temporada em que nós precisamos jogar com um time misto, e a equipe funcionou muito melhor do que hoje, né? Dito tudo isso, eu vou para a última pergunta, hein? ADM, e o pênalti no Lewandowski que o juiz não marcou? Cara, aquilo ali eu fiquei muito estressado. Na live que a gente faz, que é exclusiva para os assinantes, durante o jogo, comentando os lances, na hora que o Lewandowski cai, eu falo pênalti. E o juiz apita, eu penso que ele apitou pênalti. Quando eu vejo ele apontando pro outro lado, eu que? Tá maluco? Não tem nenhum sentido aquilo ser falta de ataque. O Lewandowski protege a posição, o kick da bola engana o zagueiro, ele gira, ele vai correr em direção ao gol, já não tinha mais defensor na frente, ele ia fazer o gol, o jogador que estava marcando dá um golpe de judô, e com força, tá? Não é que o cara puxou e o Lewandowski se deixou cair, o cara realmente derrubou ele, puxou e jogou no chão. E o juiz não deu. E o VAR não interferiu. Aquele lance ali não é uma desculpa para o desempenho do Barcelona na partida, cujos motivos todos aqui a gente já elencou, mas é um erro gigantesco da arbitragem, que não pode acontecer nesse nível, e menos ainda com a ferramenta do VAR. Se o juiz não deu em campo, que chamar. O VAR tinha que chamar para marcar aquele pênalti. Aquilo ali para mim é um pênalti claríssimo, mais claro do que vários pênaltis que já foram marcados, a favor inclusive do próprio Barcelona. Aquilo ali pra mim é um pênalti muito claro, e além de não dar, ainda marca falta pro outro lado. Como é que o Lewandowski fez falta ali? O cara abraçou ele e ele tá tentando correr virou falta no futebol. Aí, coitado do Rafinha, do Lamine Yamal, dos jogadores de velocidade. Não é isso? Vou pra mais uma pergunta, essa live tá bacana. O cara me perguntando se o Neymar teria espaço no elenco.
É uma pergunta que eu acho até interessante, mas não tem nada a ver com o jogo, então a gente não responde aqui. A gente responde nas lives para os assinantes. Lá é tema livre. Quer perguntar do Neymar, quer perguntar do Messi, quer perguntar da Inter de Milão, quer perguntar do campeonato inglês. Inclusive, até se você quiser me fazer perguntas que não tenham nada a ver com o Barcelona, eu respondo. Mas isso aí é lá na live exclusiva para os assinantes. Toda terça e sexta tem live exclusiva para os assinantes. Todo jogo do Barcelona tem live exclusiva para os assinantes. Essas lives ficam gravadas. Se você não assistir ao vivo, você pode assistir depois. Mas aqui no pós-jogo, infelizmente, não dá. Quer virar assinante para ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo? Manda um direct para mim, que você manda lá, quero assinar, que eu te respondo com o link para assinatura e você já curte o conteúdo imediatamente. Aqui a pergunta é a seguinte: qual a sua opinião sobre a partida do Rafinha? E esse jogo pode prejudicar? Pergunta do Gabriel Freitas: qual a sua opinião sobre a partida do Rafinha? E esse jogo de hoje pode prejudicar ele na corrida pela bola de ouro? Eu sempre falo o seguinte quando me perguntam de bola de ouro: eu não ligo para bola de ouro. Eu quero saber se o Rafinha vai ganhar o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões, a Copa do Rei, a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Esse negócio de bola de ouro, pra mim, é totalmente secundário. E, inclusive, eu acho que muitos jogadores talentosos são atrapalhados porque ficam pensando em bola de ouro e esquecem de jogar a partida. Não acho que o Rafinha tem esse problema. Eu acho que ele se concentra no jogo e quando acerta e erra, não tem nada a ver com a bola de ouro. Dito isso, a partida hoje dele foi abaixo, mas foi abaixo do nível dele, não do time, porque todo mundo foi mal. E eu não acho que isso influencia nas premiações individuais. Se ele tivesse jogado muito mal e o Barcelona ser eliminado, se ele tivesse jogado muito mal e o Barcelona tivesse acabado eliminado, aí a gente poderia falar: olha, aqui eu acho que ele perdeu a premiação. Poderia falar. Mas o Barcelona classificou. E classificou depois de ele ter feito uma partida excepcional na ida, né? O Lewandowski faz 2 gols, mas o Rafinha tem participação crucial na vitória do Barcelona. Então, acho que a partida dele hoje foi muito ruim, como foi de todo o time, e não acho que isso vai ter qualquer influência numa premiação individual. Beleza? Meus amigos, por hoje a gente encerra. Para quem não assistiu a live completa, ou até assistiu, mas quer assistir de novo, vai ficar postada lá no YouTube, tá bom? Lá no YouTube vai ficar essa live postada. Tudo bem? Peraí, ainda não vou encerrar. Fica na live aí. Me fizeram uma pergunta interessante. Que eu tinha prometido que eu ia conversar a respeito, mas que a gente acabou aqui nas perguntas e respostas, a gente acabou se indo por outros caminhos e acabou esquecendo. Pera lá. Olha aí, ó. A pergunta que me fizeram. Ó. Acabou de aparecer aqui a pergunta. Nas semifinais, ADM, nas semifinais, você prefere enfrentar o Bayern de Munique ou a Inter de Milão? Se fosse o Bayern de Munique completo, com Musiala, com Alphonso Davies, com todos os seus jogadores à disposição, se fosse o Bayern de Munique completo, com todos os seus craques à disposição, eu acho que era um time que tinha mais argumento ofensivo para conseguir colocar o Barcelona em uma condição negativa, né? Obviamente, se a gente for falar de encaixe tático, a Inter de Milão é o time que tem a proposta de jogo que mais incomoda o Barcelona, e a gente já falou disso aqui lá no começo, antes do sorteio, inclusive, para o mata-mata. No entanto, a gente chega numa semifinal, numa final, as individualidades começam a falar cada vez mais alto. E eu preferiria ter que enfrentar o Lautaro Martínez do que o Harry Kane, o Barella do que o Kimmich. Não porque são jogadores ruins que a Inter de Milão tem, não, mas porque as individualidades do Bayern de Munique são superiores. Do jeito que o Bayern de Munique tá, do jeito que o Bayern de Munique se encontra totalmente desfalcado,
eu não tenho a menor dúvida que seria melhor enfrentar o Bayern, porque do jeito que o Bayern tá, não só o encaixe tático é mais favorável, como do jeito que os times estão agora, a Inter de Milão tem mais argumento que o Bayern de Munique para bater de frente com o Barcelona. Eu acho o Barcelona favorito contra qualquer um dos dois. Independentemente de decidir em casa ou fora, o Barcelona é favorito contra qualquer um dos dois. Mas se eu pudesse escolher quem você quer enfrentar nas semis, no cenário atual, seria o Bayern de Munique. Beleza? Vamos ver o que acontece. O jogo é amanhã e a gente fica aqui acompanhando, a gente fica aqui analisando e alguns ficam torcendo para chegar ao adversário mais fácil no nosso caminho, ou o melhor termo seria o menos difícil, porque jogo fácil na Champions a gente já percebeu, não existe. Tá? Agora sim, a gente encerra a nossa live. Um abraço, pessoal, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.